Tem um livro que foi escrito há quase 2000 anos por um homem que tinha tudo: poder absoluto, riqueza infinita, respeito de um império inteiro. E mesmo assim, ele passava as noites acordado lutando contra seus próprios pensamentos. Esse homem era Marco Aurélio. E o que ele descobriu naquela época continua sendo o segredo mais poderoso para controlar suas emoções hoje. Você vai aprender as 7 lições de Marco Aurélio, que transformaram a maneira como as pessoas mais bem-sucedidas do mundo lidam com frustração, medo e raiva. Aqui está a primeira coisa que Marco Aurélio entendeu e que muda tudo. Você acredita que controla os eventos da sua vida. Acredita que se trabalhar duro o suficiente, planejar certinho, fazer tudo certo, os resultados virão exatamente como você imaginou. Mas isso é uma ilusão, porque há coisas fora do seu controle. A economia, a política, há as decisões de outras pessoas, há acaso puro, a doença, a morte. E quanto mais você tenta controlar essas coisas, mais frustrado você fica. Quanto mais você quer que as coisas sejam diferentes do que são, mais sofre. Marco Aurélio passou anos como imperador aprendendo isso. Ele podia mandar executar qualquer um, podia reescrever as leis do império, mas mesmo assim, não conseguia controlar o próximo dia. Não conseguia garantir que seus planos funcionariam. E então, ele entendeu algo crucial. Pausa para você refletir nisto. Você está gastando energia todos os dias tentando controlar coisas que não pode controlar. Quantas horas você passa preocupado com o que as pessoas pensam de você? Quantas noites você dorme mal porque alguém disse algo que não gostou? Quantos dias você estraga porque algo não saiu como planejou? A resposta é provavelmente muitas. E é aí que está o seu problema. Porque essa energia que você está gastando tentando controlar o incontrolável é energia que você deveria estar usando em coisas que você realmente pode controlar. Deixa eu te perguntar algo antes de continuar. Você consegue controlar seus pensamentos neste exato momento? Consegue escolher não pensar em algo que te preocupa? Comentários sobre isso nos comentários abaixo. Porque a resposta é sim, você consegue. E é exatamente aí que Marco Aurélio vai te levar. A segunda lição que transformou a vida de Marco Aurélio é tão simples que parece óbvia quando você ouve, mas tão profunda que leva uma vida inteira para verdadeiramente internalizar. Você não controla o que acontece, mas você controla absolutamente como você reage. Você não controla se alguém é rude com você, mas você controla se vai ficar ofendido. Você não controla se uma oportunidade desaparece, mas você controla se vai entrar em pânico ou se vai enxergar como uma porta se abrindo. Você não controla se as pessoas falam coisas cruéis sobre você, mas você controla se você acredita nelas. Marco Aurélio escrevia em seu diário que o imperador antes dele, Antonino Pio, tinha essa capacidade sobre-humana de não reagir emocionalmente aos acontecimentos. Quando algo ruim acontecia, Antonino não entrava em pânico. Quando alguém o desrespeitava, ele não ficava furioso. Ele simplesmente observava a situação, avaliava e respondia com clareza. E Marco Aurélio se perguntava: como ele consegue isso? A resposta que ele descobriu é que Antonino tinha transformado sua reação em uma escolha consciente. Não era uma reação automática. Era uma decisão. Agora, a maioria das pessoas vive a vida de forma automática. Algo ruim acontece, você reage com frustração instantânea. Alguém critica você, você sente raiva automática. Alguém o desrespeita, você sente humilhação automática. Todos esses são programas que foram instalados em você ao longo da vida. E a coisa mais poderosa que você pode fazer é desinstalar esses programas. Porque quando você consegue colocar um espaço entre o evento e sua reação, é nesse espaço que a verdadeira liberdade existe. Viktor Frankl, um psicólogo que sobreviveu a campos de concentração nazistas, escreveu sobre exatamente isso. Ele disse que os nazistas poderiam controlar seu corpo, sua liberdade, suas circunstâncias externas. Mas havia uma coisa que não conseguiam controlar: sua reação interna, sua atitude, sua escolha de como interpretar o sofrimento. E enquanto outros prisioneiros desistiam e morriam, Frankl mantinha a sanidade porque tinha domínio
sobre suas reações. Deixa eu fazer uma pergunta que vai mexer com você. Qual é a última vez que você reagiu com raiva ou frustração a algo? E depois, horas depois, percebeu que sua reação foi completamente desproporcional? Qual é a última vez que você deixou uma pessoa arruinar seu dia inteiro porque ela disse algo que não gostou? Se você quer desenvolver controle emocional verdadeiro, você precisa se inscrever neste canal, porque vamos aprofundar essas técnicas práticas que Marco Aurélio descobriu. Clique em se inscrever agora e ative as notificações. Há algo que a maioria das pessoas nunca entendeu sobre emoções. Você acredita que suas emoções são você? Quando você está furioso, você acha que é uma pessoa furiosa. Quando você está ansioso, você acha que é uma pessoa ansiosa. Quando você está triste, você acha que é uma pessoa triste, mas isso é completamente errado. Suas emoções são eventos que ocorrem na sua mente. Assim como uma nuvem passa pelo céu, uma emoção passa pela sua consciência. Você não é a nuvem. O céu não muda porque uma nuvem passou por ele. Da mesma forma, você não é suas emoções. Suas emoções são visitantes temporários na sua mente. Marco Aurélio tinha essa capacidade extraordinária de observar suas próprias emoções como se fosse um espectador. Quando sentia raiva, ele não virava a raiva, ele observava a raiva. Ele a via como um fenômeno, e nesse ato de observar, já havia uma separação, já havia escolha. Porque, se você é capaz de observar algo, isso significa que você é separado daquilo. Você é o observador. A emoção é o observado. Essa simples distinção muda tudo. Porque quando você entende que não é suas emoções, você ganha liberdade. Você pode estar furioso e, ao mesmo tempo, não agir de forma furiosa. Você pode estar ansioso e, ao mesmo tempo, fazer o que precisa fazer. Você pode estar triste e, ao mesmo tempo, ajudar alguém. A ciência moderna confirmou exatamente o que Marco Aurélio descobriu há 2000 anos. Pesquisadores de neurociência mostraram que há um delay entre quando uma emoção é acionada e quando você age baseado nela. É um intervalo minúsculo, talvez meio segundo, mas é suficiente. É nesse intervalo que você consegue fazer uma escolha. Os monges budistas treinam isso por anos. Eles meditam para aumentar esse intervalo, para aumentar a distância entre o estímulo e a resposta. Quanto maior esse intervalo, mais poder você tem. E Marco Aurélio descobriu a mesma coisa através da filosofia estoica. Não através de meditação, mas através de contemplação racional. Então, deixa eu perguntar isso para você agora. Você consegue pensar em uma emoção que você sente frequentemente? Talvez seja medo do futuro. Talvez seja insegurança social. Talvez seja frustração com seu trabalho. Agora imagine observar essa emoção como se você fosse um cientista observando um fenômeno em um laboratório. Não julgue a emoção, não tente eliminá-la. Simplesmente observe. O que acontece? Deixa essa reflexão aqui nos comentários, porque essa é a terceira lição que vai começar a transformar seu controle emocional. A quarta lição é talvez a mais importante de todas. Marco Aurélio tinha um sistema muito claro de divisão mental. Ele dividia tudo em duas categorias. Categoria 1, coisas sob seu controle. Categoria 2, coisas fora de seu controle. E ele só gastava energia emocional com a categoria 1. Coisas sob seu controle são seus pensamentos, suas ações, seus valores, seu esforço, sua atitude, sua escolha de interpretação dos eventos. Coisas fora de seu controle são seu corpo, sua riqueza, sua reputação, seu status, o que as pessoas pensam de você, a economia, o clima, a saúde, a morte, o futuro, as decisões dos outros, o resultado dos seus esforços. Espera. O resultado dos seus esforços está fora do seu controle? Sim, você pode controlar o seu esforço. Você não pode controlar se o resultado virá. Você pode estudar muito para uma prova, mas não controla se vai passar. Você pode trabalhar duro em um projeto, mas não controla se será aceito. Você pode fazer tudo certo em um relacionamento, mas não controla se a pessoa vai embora. Isso é profundamente libertador quando você realmente entende.
porque significa que você é responsável por fazer seu melhor, mas não é responsável pelos resultados. E a maioria das pessoas sofre porque quer ser responsável pelos resultados. Quer garantir que tudo vai funcionar. E quanto mais tenta forçar o resultado, mais frustrada fica quando descobre que não consegue controlar isso. Marco Aurélio passou seus anos como imperador aprendendo que mesmo o poder absoluto não conseguia controlar os resultados finais. Ele podia tomar as melhores decisões, podia planejar perfeitamente, mas ainda havia sempre variáveis fora de seu controle. E então ele desenvolveu uma paz que vinha de fazer seu melhor e soltar o resultado. Uma paz que vinha de aceitar que nem tudo sairia como ele queria. E quando as coisas não saíam como ele queria, ele não entrava em pânico. Ele simplesmente aceitava e se adaptava. Aqui está uma verdade que vai mudar sua vida se você realmente internalizar. O fracasso não existe. Existe apenas feedback. Quando algo não sai como você planejou, isso não é fracasso, é informação, é dados. É o universo te mostrando que aquele caminho não funcionou e você precisa tentar outro. Marco Aurélio teve esse mindset. Quando um plano falhava, ele não entrava em desespero. Ele perguntava: qual é a próxima ação racional? Qual é o próximo passo? E essa atitude é o que separa as pessoas que controlam suas emoções daquelas que são controladas por elas. Você quer aprender as técnicas práticas que Marco Aurélio usava para manter essa dicotomia do controle clara em sua mente, mesmo quando tudo estava caindo aos pedaços? Porque há exercícios específicos que ele fazia. Deixa um comentário dizendo dicotomia e eu vou criar um vídeo completo ensinando essas técnicas passo a passo. A quinta lição é uma das mais poderosas para reduzir o apego emocional a coisas e pessoas. Marco Aurélio tinha uma prática diária que ele chamava de premeditação da morte. Não era depressão, era clareza. Cada dia ele se permitia pensar na possibilidade de perder tudo. Perder sua saúde, perder seu poder, perder as pessoas que amava, perder sua própria vida. E fazendo isso regularmente, ele desenvolveu uma apreciação profunda pelo presente. Porque quando você verdadeiramente aceita que tudo é impermanente, que não há garantia de amanhã, que a pessoa que você ama pode não estar aqui próximo ano, você para de desperdiçar tempo com ressentimentos. Você já parou para pensar nisso? A pessoa que você está bravo neste exato momento pode não estar viva em 10 anos. E você está aqui gastando energia emocional sendo bravo com ela? Ninguém nunca chegou ao fim da vida e disse: "Ah, eu realmente gostaria de ter passado mais tempo bravo com as pessoas que amei." Ninguém nunca se arrependeu de ter sido gentil demais. Ninguém nunca morreu dizendo: "Usei meu tempo com sabedoria guardando ressentimentos." Mas quantas pessoas morrem todos os dias, tendo desperdiçado anos de relacionamentos valiosos por causa de mágoas que não importam? A impermanência não é algo para temer, é algo para abraçar. Porque a impermanência é o que torna a vida preciosa. Se você vivesse para sempre, nada seria importante, nada teria urgência, nada seria belo. É porque as flores morrem que as flores são belas. É porque os dias terminam que os dias importam. É porque você vai morrer que sua vida importa. Marco Aurélio usava isso para eliminar apegos emocionais destrutivos. Não era frieza, era clareza. Ele amava as pessoas, mas amava sem a urgência de controlar, sem a ansiedade de perder, sem a raiva de mudanças. Tem um exercício que Marco Aurélio fazia que você pode fazer também. Pense em alguém que você está bravo. Agora imagine aquela pessoa desaparecendo da sua vida amanhã. Imagine nunca mais a ver. Nunca mais ter uma chance de conversar. Como você se sentiria? Muitas vezes, quando você consegue conectar com essa verdade, a raiva desaparece. Porque você percebe que o relacionamento é mais importante do que estar certo. A conexão é mais importante do que ganhar a discussão. A presença é mais importante do que ter razão. A sexta lição de Marco Aurélio é que você não é uma ilha. Você é parte de um todo. É parte da humanidade. É parte do universo. E essa perspectiva muda fundamentalmente como você reage às coisas. Quando você está furioso com alguém, você está furioso com uma parte de si mesmo. Quando você está invejando alguém,
você está invejando outra parte da mesma humanidade da qual você faz parte. Marco Aurélio tinha essa visão cosmológica, onde ele se via não como um imperador separado acima dos outros, mas como um ser humano entre outros seres humanos, todos vivendo no mesmo planeta, todos lidando com as mesmas lutas básicas, todos tentando o seu melhor. E isso criava compaixão, não porque ele era bondoso por natureza, mas porque ele entendia racionalmente que todos estamos no mesmo barco. Quando alguém faz algo errado, em vez de ficar furioso, Marco Aurélio se perguntava: o que é falta de compreensão nessa pessoa? Qual é a ignorância que está levando ela a agir assim? E de repente, a raiva se transformava em compaixão. Não em aceitação do comportamento errado, mas em compreensão. Ele ainda punia quem precisava ser punido, mas fazia isso sem raiva pessoal. Fazia isso como um corretor, como alguém tentando guiar alguém de volta ao caminho certo. Essa é uma das técnicas mais poderosas para controlar emoções destrutivas. Quando você consegue expandir sua perspectiva e ver o outro como parte da mesma humanidade, a raiva pessoal desaparece. Porque você entende que eles estão fazendo o melhor que conseguem com o nível de compreensão que têm. Se eles soubessem melhor, fariam melhor. A raiva vem de acreditar que a pessoa escolheu ser ruim. A compaixão vem de entender que a pessoa é ignorante e ignorância é curável. Deixa um comentário aqui. Tem alguém na sua vida com quem você está bravo? Alguém que fez algo que você considera injusto? Agora tente fazer o exercício de Marco Aurélio. Tente entender qual é a perspectiva limitada dessa pessoa que levou ela a fazer isso. Qual é a dor dela? Qual é o medo dela? Qual é o trauma dela? Porque quando você consegue ver a humanidade completa de alguém, inclusive sua fragilidade, a raiva se dissipata naturalmente. A sétima e última lição é que você tem duas ferramentas supremas: razão e vontade. Razão é a capacidade de pensar claramente sobre as situações, de não ser levado pelos impulsos emocionais imediatos, de questionar seus próprios pensamentos, de examinar se aquele medo é real ou imaginário, de determinar se aquela raiva é justificada ou é apenas um padrão antigo. A razão é sua ferramenta de clareza. A vontade é sua capacidade de agir de acordo com seus valores, mesmo quando é difícil. De fazer a coisa certa mesmo quando a coisa fácil está chamando. De ser honesto mesmo, quando seria mais lucrativo mentir. De ser gentil mesmo, quando seria mais satisfatório ser rude. Marco Aurélio escreva constantemente em seu diário coisas como: você tem razão? Use-a. Você tem vontade? Exerça-a. Porque, para ele, essas duas coisas eram tudo o que você realmente precisava para viver uma vida de disciplina mental e controle emocional. A razão te diz o que é verdade. A vontade te faz agir de acordo com essa verdade. Quando você combina as duas, você se torna quase imparável. Porque nada pode te derrotar a menos que você escolha desistir. A maioria das pessoas não usa nem sua razão nem sua vontade. Elas simplesmente reagem. Reagem emocionalmente, impulsivamente, automaticamente. Deixam que o primeiro pensamento que vem à mente seja o que elas acreditam. Deixam que o primeiro impulso que sentem seja o que elas fazem. Não há pensamento, não há intenção, há apenas automação. E enquanto isso, as pessoas que controlam suas emoções estão usando suas razão e vontade conscientemente. Estão escolhendo seus pensamentos. Estão escolhendo suas ações. Estão escolhendo quem elas vão ser. Deixa eu compartilhar um exercício que Marco Aurélio fazia todas as manhãs. Quando ele acordava, ele passava alguns minutos visualizando as dificuldades do dia. Ele imaginava pessoas que o desrespeitariam. Imaginava coisas que poderiam sair errado. Imaginava críticas que receberia, não para se deprimir, mas para se preparar mentalmente. E quando esses desafios chegavam durante o dia, ele já estava preparado. Ele não era pego de surpresa emocionalmente. Ele havia passado pela experiência de lidar com isso mentalmente já. E isso reduzia dramaticamente sua reação emocional quando a situação real acontecia.
Conclusão e integração. Aqui está o que você aprendeu nestes 35 minutos. Primeiro, você não controla os eventos externos. Segundo, você controla suas reações. Terceiro, você não é suas emoções. Quarto, você usa a dicotomia do controle para saber onde gastar sua energia. Quinto, tudo é impermanente, e isso é um presente. Sexto, você é parte de um todo maior, e isso cria compaixão. Sétimo, você tem razão e vontade, e essas são suas armas mais poderosas. Essas 7 lições de Marco Aurélio não são apenas filosofia antiga. Elas foram testadas por 2000 anos. Elas foram testadas em campos de concentração. Foram testadas por presidentes. Foram testadas por soldados. Foram testadas por pessoas comuns lutando para viver vidas melhores. E todas as vezes elas funcionam. O que Marco Aurélio entendeu é que controle emocional não vem de suprimir emoções, não vem de fingir estar bem quando você está mal. Controle emocional verdadeiro vem de clareza, vem de entender a natureza da mente, vem de entender que você é maior do que seus pensamentos, que você é maior do que suas emoções, que você tem escolha, e essa escolha é onde sua verdadeira força interior reside. A filosofia estoica não te prometeu uma vida sem dificuldades. Não te promete que você nunca mais vai se sentir frustrado, ansioso ou triste. O que ela promete é que você pode estar frustrado e, ao mesmo tempo, manter sua integridade. Que você pode estar ansioso e, ao mesmo tempo, fazer o que é certo. Que você pode estar triste e, ao mesmo tempo, encontrar beleza na vida. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas vive acreditando que para ser feliz, precisam primeiro eliminar todos os sentimentos negativos. Precisam primeiro resolver todos os seus problemas. Precisam primeiro ter certeza de que tudo vai dar certo. E assim elas esperam, e esperam, e esperam. E a vida passa enquanto elas estão esperando. Marco Aurélio descobriu que você pode começar a viver plenamente agora. Você pode começar a exercer controle emocional agora. Você pode começar a aplicar a disciplina mental agora. Não precisa esperar por nenhuma condição externa, porque as ferramentas que você precisa já estão dentro de você. Sua razão, sua vontade, sua capacidade de escolher como você vai interpretar os eventos, sua capacidade de escolher como você vai responder. Se você chegou aqui até este ponto, você está realmente comprometido com seu crescimento pessoal. Você está realmente querendo desenvolver uma mente forte, que não é facilmente manipulada, que não é facilmente abalada, que não é controlada por emoções impulsivas. Se isso é verdade, então deixa um comentário abaixo, dizendo qual dessas 7 lições mais impactou você. Qual é aquela que você vai começar a aplicar hoje? Porque comentários não são apenas números para mim. Comentários mostram que há pessoas reais lendo, refletindo, transformando suas vidas. E isso é o que importa. Se este vídeo ajudou você, se as 7 lições de Marco Aurélio fizeram sentido, então se inscreva neste canal. Ative as notificações, porque vamos aprofundar cada uma dessas lições em vídeos futuros. Vamos explorar a filosofia estoica em detalhes. Vamos aprender técnicas práticas que você pode usar hoje. Vamos construir juntos uma vida de maior controle emocional, maior disciplina mental e maior força interior. E compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisava ouvir isso, porque a maior forma de honrar Marco Aurélio é propagando as ideias dele, é ajudando outras pessoas a despertar, é contribuindo para um mundo onde mais pessoas vivem com clareza, ao invés de reação automática, que mais pessoas vivem com propósito ao invés de impulso, que mais pessoas vivem com controle ao invés de serem controladas. Obrigado por assistir até o final. Isso significa que você está sério sobre seu desenvolvimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.